Oi, gente. Ai, desculpa, eu já entrei aqui ao vivo, né? Tô aqui pangando, olhando pro Fernando. Olha só, hoje, antes de entrar, eu mandei um e-mail pra galera falando que eu queria tratar um pouco desses desafios que a gente tem hoje. Eu tô aqui com um e-mail que eu mandei com algumas respostas, tá? Que a gente tá vivendo um momento de home office, mas que não é um home office tradicional, porque ele tá combinando um desafio grande, que é o do isolamento social, que quer dizer que você não está trabalhando só remotamente, você também está com toda a rotina da família mega bagunçada, né? Porque bem ou mal as crianças estão em casa, se você tinha ajuda em casa, provavelmente você não tem, porque, né, a gente tem que poupar a galera de ficar se deslocando pelo menos essas semanas para poder entender como é que a coisa vai desenrolar. E aí eu abri espaço para a galera me fazer algumas perguntas para poder tratar nessa live, porque eu passei a última semana colaborando com alguns veículos que estavam dando dicas para como manter a produtividade trabalhando em casa, né? E aí me veio uma pergunta que eu achei sensacional, que é assim: como que você dá conta de tocar tudo isso em casa? Aqui em casa a gente a gente já tem meio que algumas coisas pré-estabelecidas. Primeiro, meu marido, ele funciona muito melhor de manhã do que à noite. Ele é um cara que acorda às 4 e pouco da manhã e produz super bem até 10h30, 11. Eu sou uma pessoa que gosta de produzir na madrugada. Então a gente já tem um acordo no nosso dia a dia que a parte da manhã eu fico mais com as crianças e ele fica um pouco mais à noite. Então isso já ajudou. Mas eu fiz um planejamento aqui, ó. Depois eu vou deixar ele disponível para vocês, porque aí não vai conseguir ver. Opa, peraí, deixa eu ver se melhora. Nessas horas, ó, saudades de ter a Ana por perto, né, Ana? Olha aqui, aqui é um planejamento de semana. Oi, Ana. Saudades. Vamos trabalhar remoto, mas sinto sua falta todos os dias. Uma agendinha de segunda a sexta, que está separada por manhã e tarde, deve estar tudo ao contrário aí para vocês lerem, mas depois eu vou deixar isso aí disponível. Que eu organizo, tipo, durante a semana, Nossa, o vídeo ficou bem melhor agora. Eu organizo durante a semana qual vai ser o tema. E o tema dessa semana, até para poder explicar melhor como o porquê do isolamento e o que é o coronavírus e como ele é transmitido e por que ele é tão perigoso para uma criança de 3 anos e uma criança de 1 ano. Você tem que trabalhar com atividades mais lúdicas. Então, eu organizei como tema da semana o coronavírus. E aí, de manhã, a gente tem um horário que é entre 8h30 e 10h30, e à tarde, que vai das 2h30 às 4h30, que são horários de atividades com eles. E aí eu vou mesclando aqui, ó, o que é amarelo sempre é alguma experiência, o que é laranja é alguma atividade de atenção, respiração, o que é azul é atividade com música e ritmo, o que é verde é de coordenação motora fina, o que é rosa é de atividade sensorial, o que é roxo é coordenação motora e o que é azul são brincadeiras livres. E aqui do lado, as atividades que a gente tem, que são atividades padrão de todos os dias, de qualquer semana da nossa vida. Que é o quê? Que são as coisas de higiene pessoal, banho, arrumar café da manhã, arrumar almoço ou jantar, almoçar, arrumar a cama, ter o desenho, porque eles têm os horários deles para fazer desenhos e os horários de dormir. E aí o que eu faço? Nessa parte da manhã, enquanto o Fernando produz melhor, eu estou com as crianças e eu tenho que contar para vocês, a gente parte de uma como é que eu vou falar? De um privilégio que não é todo mundo que tem. A gente tem a Jo, que trabalha aqui com a gente há alguns anos, ela já está conosco há 6 anos. A gente mora numa casa e a casa dela é uma casa anexa nossa. Então, ela está em quarentena com a gente nesse momento. O que quer dizer que nós podemos combinar as nossas agendas aqui entre 3 adultos e 2 crianças.
Então, com essa agenda das crianças e com as atividades orientadas para a semana, tem atividades aqui que eu toco com as crianças de manhã, atividades que a Jo toca e atividades à tarde que o Fernando toca ou que a Jo toca. Tá, por que eu tô falando isso? Porque do mesmo jeito que é importante organizar a semana das crianças, é com a mesma seriedade que a gente organiza a semana das nossas agendas. O que aconteceu aqui? É que eles não tinham essas agendas da tarde, porque à tarde eles estariam na escola. E como a escola está fechada, obviamente, mesmo que não tivesse, eles também não iriam, até porque eles deixaram de ir um pouco antes, a gente só replicou e fez uma mistura das atividades. Depois eu vou fazer um conteúdo específico, porque já me pediram, de onde eu pego as atividades para as crianças, como que eu faço a organização do que é sensorial, cognitivo, de estímulo e o que eu deixo para brincadeira livre. Mas o que é importante? Eu sempre convido para essas atividades. E por isso que aqui, ó, a gente tem post-its. Porque se eles não quiserem fazer isso aqui na segunda-feira, eles podem escolher qualquer uma dessas atividades e a gente vai trocando. Então eu não tiro das minhas crianças, mesmo sendo crianças bem pequenininhas, a autonomia e a possibilidade de tomada de decisão deles, tá? Então esse é um ponto. Qual é o segundo ponto? A gente, além de fazer um planejamento semanal, que está completamente ligado a um planejamento mensal, a gente trabalha com muita flexibilidade e com empatia, porque, cara, a Maria ela ainda amamenta, e obviamente o João tem aí alguns momentos de ciúmes e tal, então eu tenho que ter, não só do meu lado, flexibilidade, mas também do Fernando e da Jo, opa, voltei, foi mal. Do lado do Fernando e da Jo, uma flexibilidade para que eles também me ajudem a organizar a agenda. Oi, Flá, quanto tempo? Me ajudem também a cumprir os meus to-dos, né? Então, vamos lá. Então, voltando, né? Como é que eu dou conta? Planejamento semanal, com as crianças e as minhas agendas e agendas do Fernando. Flexibilidade, ou seja, ter a capacidade de trocar as coisas, né, de inverter ordens e não ficar nessa bitolação de que tem que ser tudo perfeito, e muita empatia, porque, cara, agora se a gente não exercita isso, o isolamento pode sim causar problemas muito sérios dentro da sua casa, porque a gente está vivendo uma pressão que não é só por conta do coronavírus, de ser contaminado ou não. Existe agora também uma pressão de produção, uma pressão de, cara, riscos de perder emprego, diminuir carga, diminuir salário, de faturar menos na empresa. Estamos todos no mesmo barco. Então, se a gente não tiver empatia para com o outro e se a gente não começa isso dentro de casa, não vai dar certo mesmo. E aí, a segunda pergunta que eu recebi: e o relacionamento com o maridão? Que saiu matéria hoje falando que a China teve recorde de pedidos de divórcio. Ficou mais difícil? Eu falei, seria muito suspeita e hipócrita se eu respondesse isso sozinha. E eu perguntei pra ele antes da live. Falei, Fernando, nosso relacionamento tá mais difícil? Ele olhou pra mim e falou, não. Por que que não tá? Não tá mais difícil mesmo. Porque a gente já entendeu qual é a dinâmica um do outro. E a gente teve um período muito difícil no ano passado até conseguir entender as nossas diferenças. E agora é o seguinte, eu não paro mais pra esperar ele. Essa é a nossa dinâmica, tá, gente? Eu não tô falando que é de todo mundo. Eu esperava e eu criava expectativas de que ele fosse fazer algumas coisas que ele jamais faria. Tipo, o Fernando não é o cara que vai se meter com tinta e as crianças ali fora, porque essa não é a pegada dele. Ele não gosta de bagunça, ele não gosta de se sujar, aquilo é um momento de estresse. Então, como é um momento de estresse para ele, eu gosto, então eu vou lá fazer, enquanto eu toco essas atividades que para ele são estressantes, ele tá aqui dentro. E ele é uma pessoa que gosta daqueles momentos de ficar junto, de assistir um filme, de brincar de circuito com as crianças. Eu não gosto, eu detesto, porque na hora que eu vejo as crianças em circuito, aquilo me dá pânico. Então ele toca. E isso meio que foi acontecendo naturalmente nas nossas agendas. E a gente já era sócio antes, né, gente? Então a gente já tinha passado por alguns desafios de ficar o tempo todo junto, sendo marido, mulher, sócio, pai, mãe, numa confusão de papéis. Então,
Como aqui em casa a gente conseguiu organizar essa história das nossas agendas, baseado nas agendas das crianças, ficou um pouco mais fácil, na verdade, sem ter compromissos externos, porque a gente consegue, nas sprints que a gente organiza, que a gente fica 1 hora e 15, 1 hora e meia produzindo e tem 15 minutos de pausa. Então, nesses 15 minutos de pausa, normalmente dá para socorrer um ou outro ali para que ele possa tocar a vida. E o que impactou minha rotina? Impactou principalmente minha rotina da tarde, porque crianças em casa e eu produzo melhor, muito melhor, tarde e noite. Então, para mim foi meio intenso isso, porque como eles sabem que eu tô aqui e a gente tem um escritório aqui no 2º andar, de tempos em tempos eu escuto uma vozinha lá no fundo: mamãe, cadê você? E, cara, nessas horas não tem jeito. Eu paro, penso e falo: bom, eles estão com a Jô, estão com o pai, eles estão bem. Eu preciso desse tempo pra mim. Pô, fone de ouvido, os primeiros 3 dias foi, tipo, quase um sacrifício, assim, de parar no banheiro pra poder chorar, mas depois, super, a produção começou a rodar. Então, o que mudou um pouco foi isso, assim, muito mais de uma questão pessoal do que uma questão de rotina mesmo. Bom, vocês tiveram que mudar alguma coisa no negócio? Sim, tivemos. Bem na primeira semana de isolamento, na verdade, 3 dias antes de começar realmente, de vir o ofício, né, já pedindo isolamento social, a gente já estava repensando um negócio nosso e uma vertente do nosso negócio, um dos nossos produtos, e a gente tinha acabado de soltar uma pesquisa para aquelas pessoas que são mais engajadas na rede, tipo, perguntando o que de fato elas precisavam para poder deslanchar seus negócios, melhorar seus resultados, e em termos de suporte administrativo, o que seria interessante. E a gente colheu esses resultados de pesquisa, modelou um produto que já estava previamente discutido, e nele tinha um lance muito importante que ia começar na quinta-feira, que era... eu vou ter que soltar, né? Vai ter spoiler, gente. E agora? Que a gente tem, na verdade, um clube, que é o 55 Lab Club, que dá acesso a uma série de entregáveis e produtos da rede do 55. E um deles, que era o produto que a gente ia lançar naquela semana, é um happy hour mensal, que é o Bex Hour, que é sempre um encontro entre pessoas, mas que tem algum objetivo de negócio em comum. E ia começar naquela quinta-feira. Então, obviamente, a gente não pôde fazer, então a gente suspendeu o lançamento, principalmente por causa do Bex Hour naquela semana, e foi reestudar o produto, reestruturar, para que ele esteja mais adequado a esse momento. Por quê? Porque é um produto que deixa muito claro que o que é mais importante do que conexões são relacionamentos. Tipo, tudo bem, eu sei que muita gente, agora principalmente, tem uma galera fazendo live, soltando produto online de graça e tal, mas bicho, tem uma galera que tá sem saber o que fazer, porque são negócios que até ontem estavam funcionando, até ontem não, mas até semana passada estavam funcionando, as portinhas abertas, e que precisava estar ali, e atender as pessoas. Como adaptar o seu negócio e sem perder muito, para poder sobreviver a esse período de isolamento, mas principalmente para, na retomada, garantir subsistência. E aí a gente resolveu remodelar o produto, e a gente vai lançar na próxima semana uma coisa que eu acho que cabe não só para as pequenas, mas também para as grandes empresas. Porque uma coisa é você trabalhar remotamente, a outra coisa é você implementar a cultura COO e a força do trabalho em rede no seu dia a dia de operação. E é um pouco isso que mudou no nosso negócio, tá? Mas eu vou deixar, não vou dar todos os spoilers agora, mas já posso falar que é tipo um tapa na cara, implementação de cultura COO. E qual foi a outra pergunta? Me perdi aqui. Tiveram que mudar alguma coisa? Se mudou alguma coisa com as crianças. Mudou muito, porque, obviamente, tendo pai e mãe em casa o tempo todo, mesmo que a gente saia
de cena para poder produzir, eles estão mais apegados, eles querem participar mais. Então, em algumas reuniões de consultoria, por exemplo, o João entra comigo, porque ele quer conversar, ele quer ver quem são as pessoas que estão lá do outro lado e que estão tomando o tempo da mãe dele. E ele super entende, porque ele vai participar os primeiros 2 minutos, faz uma farra, vai embora, desce e vai brincar com a irmã. Então, tipo, mudou um pouco, mas nem tanto. Mas vamos lá. Dicas para poder manter a sanidade mental e equilíbrio emocional nesse momento de isolamento social, que não tem nada a ver com metodologias para poder aumentar a produtividade, tá, gente? O que eu vou falar aqui é muito mais o que a gente fez aqui em casa que funcionou. 1 hora, pelo menos, por dia para cada adulto. É muito importante. Tipo, 1 hora mesmo que seja para não fazer nada. 1 hora para poder meditar, para ficar no banheiro, para assistir uma série, seja lá o que for, sem ninguém te interrompendo. Isso é mega importante, porque a gente precisa quebrar um ciclo que pode começar agora, que é assim, coronavírus, aí tem o sistema de saúde que está prejudicado seus desafios, aí vem a quarentena. Quarentena, rola crise do negócio, pode rolar desemprego ou instabilidade econômico-financeira, e aí começam as doenças psicológicas, meu irmão. Não dá. Assim, é momento importante, é momento de ficar em casa, é momento para inovar, mas não é momento de pânico, porque se entrar em pânico vai ser difícil você sair de onde está. E tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que para mim é ótima, porque se você quer sair do fundo do poço, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar. Por isso que essa 1 hora é importante pra caramba, para não falar outra coisa. 2, façam agendas. Eu vou deixar esse modelo, porque vocês veem que ele é imã, tá? Eu deixo na geladeira. E esses aqui são post-its, que aí eles podem ser trocados e tirados. Eu vou ver se eu deixo um modelinho desse para vocês, com as atividades, que eu acho que pode ser legal. E um modelinho das nossas agendas, que eu só não vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque eu tenho as agendas combinadas entre Fernando, eu, Ana Beatriz e alguns dos meus clientes. Aí eu não posso abrir a agenda 100%, mas eu vou mostrar como que eu organizo e eu vou aproveitar para mostrar que assim, olha, eu sou super fã do papel, não me recriminem, mas meu caderno, olha aqui, deixa eu ver se melhora aqui, dá para ver? Dá, aqui ó. Isso aqui ó, foi uma rotina da segunda-feira, que eu acordei, vi minha agenda, vi meu to-do list, e aí eu ponho triangulinhos ou quadradinhos, e uma vez que a tarefa foi completada, check, marca lá um done, e depois de completado uma das tarefas, e normalmente eu começo com a mais difícil, a mais complexa, que demanda mais tempo e energia, e depois eu vou indo para as mais fáceis. Marca um done e se dê uma recompensa. Isso super funciona. E sem preconceito com o papel, tá, gente? Ele é super legal. E é isso. Oi! Tudo bem, Robson? Entrou, eu tô acabando já, cara. Tava aqui falando um pouco dessa adequação de rotina com home office, com isolamento social e as crianças em casa. Mas tô deixando a live, eu não, Ana Beatriz. Deixa eu dar nomes aos bois, porque eu nem sei fazer mais isso. Ela vai colocar essa live no YouTube, tá bom? E eu vou gravar. Reza aí pro Instagram não ter trollado a gente, porque da última vez que eu tava batendo papo com o Paulo Barros, ele trollou e não gravou, e foi um sacrifício. Mas é isso, gente. Na quinta, eu quero ver se eu tô tentando organizar uma agenda com 2 mulheres bem foda, mas se eu não conseguir falar com as 2 ao mesmo tempo, eu vou ver se eu falo pelo menos com uma, para que elas possam compartilhar com vocês e comigo algumas das coisas que elas estão fazendo. A Ana Beatriz falou que gravou sim, tá no YouTube, a live que a gente fez com o Paulo Barros. Corre lá, quem tá em empresa grande foi um puta papo, viu? Foi bem legal. Então eu vou ver se eu organizo com elas na quinta. Se eu não conseguir falar com as 2, que aí se eu conseguir falar com as 2, eu vou fazer a live no YouTube. Se eu conseguir fazer com uma, eu faço por aqui mesmo. Mas elas vão compartilhar com a gente o como foi desafiador nesse processo de deixa eu fechar as portas do meu negócio, o que elas estão fazendo agora para poder sobreviver a esse momento de crise e como se preparar para o retorno dela. Então, fico por aqui. Prometo que vou deixar assim
as agendas. Vou falar agora com a Ana como a gente faz. E a gente se vê na quinta. Falou? Beijo. Até mais.